Salve, salve, amigos e amigas da matemática. Eu sou o professor Jefferson Christian, você está no meu canal. E antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Muito bem. Dando prosseguimento à nossa playlist sobre frações, no vídeo de hoje vamos falar sobre frações. Mas o que vai mudar dessa vez? Nós vamos falar tudo que nós já falamos. Só que dessa vez nós não vamos usar números, vamos usar apenas letras. Sim, é isso mesmo. Foi por isso que eu escrevi frações dessa maneira engraçada aqui, ó. Nós vamos trabalhar agora com letras. Pode ser qualquer letra, ok? Então por isso que eu usei a letra O e a letra E. Eu não sei em quantas partes eu vou dividir esse vídeo, porque eu vou falar de tudo que a gente falou até então. Operação de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, de racionalização, de potência, de radiciação. Então, se você tem dificuldade nesses temas e não viu minhas videoaulas anteriores, eu recomendo fortemente que volte para os vídeos anteriores e assista antes de ver esse vídeo aqui e os próximos, que talvez eu divida esse em mais de um, ok? Muito bem, então. Então, como eu estava dizendo, a fração com letra, você pode usar qualquer letra. Eu vou usar umas letras diferentes agora. Então, vamos escrever aqui a fração A sobre B. Né? Tá muito feio isso aqui, fazer de novo. A, isso, sobre B. Bem, o que significa isso? É uma fração de dois números, ok? Então, a letra A e a letra B representam números. Poderia ser 2/3, raiz de 7 sobre 5, qualquer número, e assim vai. Só tem uma restrição. Eu não falei isso nas videoaulas anteriores, eu devia ter falado, mas o número de baixo nunca pode ser zero. Está proibido o número de baixo ser zero. Porque não existe divisão por zero. Né? Por exemplo, isso aqui não tem uma resposta como número real. O motivo eu vou deixar para explicar em outro vídeo. Por enquanto, apenas aceite que o número de baixo, o denominador, se você viu a playlist, a videoaula sobre definições gerais, a introdução, você sabe que o número de baixo se chama denominador. O denominador não pode ser o número zero. Fora isso, pode tudo. E o numerador, que é o número de cima, ele pode ser zero, não tem problema nenhum. Ok? Então, por exemplo, você poderia escrever a fração 0 sobre 2. Não tem problema nenhum. Ok? Muito bem, então. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos começar do começo. Vamos começar com a soma. Como somar duas frações de letras? Bem, vamos começar do caso mais simples, que é quando o denominador nas duas frações é igual. Nas duas ou mais frações, tá? Isso, na verdade, isso vale tanto para a soma quanto para a subtração, né? Então vamos lá, ó. Suponha que nós tenhamos a fração A sobre B mais a fração C sobre B de bola. Então, o denominador, que é o número de baixo, é igual. Ok?
Então basta você repetir esse denominador e somar os numeradores. E essa é a resposta, por mais estranho que pareça, essa é a resposta. Não tem como juntar A com C, concorda? Porque você não sabe os valores dele. Vai depender do problema no qual você está trabalhando, das afirmações que você pode fazer sobre cada uma das letras. É claro que se as duas letras fossem iguais, você poderia operar com elas. Então, se tivéssemos, por exemplo, A sobre B mais A sobre B, isso daria, o denominador seria B, é claro, em cima A mais A. Bom, repara que agora as duas letras são iguais. Quando temos dois valores iguais, por exemplo, 3 mais 3, o resultado é o seu dobro. Ou seja, 2 vezes 3. Por exemplo, 4 mais 4, que dá 8. O resultado é o dobro de 4, 2 vezes 4. E assim por diante. Então aqui, nós podemos afirmar que o resultado de A mais A é o dobro de A, 2 vezes A, sobre B. E aqui nós teríamos a resposta. Então repare que nem sempre é possível operar com as letras, se você não souber nada sobre elas, A mais C, por exemplo. E às vezes é possível. A mais ele mesmo, é o dobro dele. Ok? Muito bem, então. Então vamos fazer agora um outro exemplo com subtração. Ok? Então se eu tenho aqui, por exemplo, eu vou escrever uma coisa estranha. Vou misturar número com letra agora. 2J sobre K menos L sobre K. Meu Deus, o que eu faço? Bom, primeiro olha o denominador. É igual. E se trata de uma subtração. Então basta repetir esse denominador e fazer a conta que está pedindo em cima. 2J menos L. E acabou. Porque não tem como operar J com L. Ou seja, a resposta é essa fração inteira. Ok? E é claro, é a mesma coisa de quando eu expliquei no vídeo aula sobre somas, você pode fazer isso com várias frações ao mesmo tempo, ok? Só que dessa vez é com letra. Muito bem. E agora vamos fazer, continuando na soma e na subtração, só que os denominadores agora, os denominadores, eles vão ser diferentes. Eles vão ser diferentes uns dos outros. O que fazer nesse caso? Bem, não foi à toa que o método que eu ensinei na minha videoaula sobre soma de frações com denominadores diferentes, não foi à toa que eu ensinei um método diferente de MMC, que não é usando MMC. Por quê? Porque não tem como tirar MMC de letra, né? Qual é o mínimo múltiplo comum de duas letras? Não faz sentido essa pergunta. Mas aquela técnica que eu ensinei, a gente consegue usar ela quando a gente está operando com letras. Então, por exemplo, se eu tenho as frações aqui, eu vou pegar letras diferentes, ok? Se eu tenho a fração... Muito feio. Se eu tenho a fração
P sobre Q mais R sobre S. O que fazer? Não tem como a gente saber qual é o mínimo multicomum de Q e S. Eles são diferentes um do outro, né? A gente não sabe qual é o mínimo multicomum deles. Mas tem como fazer o que eu ensinei naquela videoaula. Se você viu, você já está pensando no que fazer agora. Nós queremos que os denominadores sejam iguais. Então, repara no seguinte. Se eu pegar a letra Q e multiplicar pela letra S, vai dar alguma coisa, que eu não sei o que é. Mas com certeza vai ser igual se eu fizer a operação inversa. Se eu pegar a letra S e multiplicar pela letra Q. Ok? Ou seja, para ficar mais claro agora, eu peguei a letra Q e multipliquei ela pela letra S. E peguei a letra S e multipliquei ela pela letra Q. Multipliquei uma letra pela outra. Assim, mesmo não sabendo qual é o valor, eu sei que o resultado vai ser igual nos dois casos, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Acontece que se eu multipliquei por um valor no denominador, eu tenho que multiplicar por esse mesmo valor no numerador. Né? Naquela videoaula eu expliquei o porquê disso. Então, se eu multipliquei aqui por S, aqui eu tenho que multiplicar também por S. E se eu multipliquei aqui por Q, aqui eu tenho que multiplicar também por Q. Ok? Muito bem. Qual vai ser o resultado então? Bom, nós vamos ter essa seguinte soma aqui, ó. P vezes S, a gente escreve simplesmente PS, sobre QS, mais RQ sobre SQ. E o resultado é, agora você pode perceber que os denominadores são iguais, pois Q vezes S é a mesma coisa que S vezes Q. Então eu posso simplesmente repetir esse denominador e somar os numeradores. E acabou. Não tem como simplificar mais do que isso, porque a gente não sabe mais nada sobre essas letras. Dependendo do problema, você poderia simplificar mais a fração. Vamos fazer mais um exemplo, dessa vez com subtração. Suponhamos que nós tenhamos aqui 3z sobre j menos 2z sobre L. E agora? Mesma coisa. É uma subtração. E os denominadores são diferentes. Como que eu faço para eles ficarem iguais? Repara que se eu multiplicar o j pelo L, independente do resultado, ele vai ser igual ao se eu pegar o L e multiplicar pelo J. Então eu posso multiplicar o J pelo L e o L pelo J. Mas se eu multipliquei embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima. Então se aqui eu multipliquei por L, aqui eu tenho que multiplicar por L também. Se aqui eu multipliquei por J, aqui eu também tenho que multiplicar por J.
Então, nós vamos ter a seguinte subtração agora. 3 que multiplica z, que multiplica L, e J, que multiplica L. Ok? Quando estamos trabalhando com letra, nem sempre a gente precisa escrever o símbolo de multiplicação, ok? Menos 2 que multiplica Z, que multiplica J, sobre L vezes J. Eu poderia escrever LJ, mas eu vou escrever JL, porque os dois valem a mesma coisa, afinal, né? Para ficar mais claro que os denominadores são iguais. Ok? Portanto, qual vai ser o resultado então? Ora, o denominador vai valer JL e o numerador vai ser 3ZL menos 2ZJ. Ok? Então, já estaria correto deixar assim, mas aqui nós podemos manipular um pouco essa fração. Fazendo o seguinte. Bom, a regra do chuveirinho funciona da seguinte forma. Se nós temos aqui, por exemplo, o z que multiplica a mais b, ou a menos b, poderíamos usar a regra do chuveirinho, né? Seria z vezes a menos z vezes b. Agora repara que a gente pode fazer o contrário. Nós poderíamos afirmar que z vezes a menos z vezes b é a mesma coisa que z que multiplica a menos b. Certo? Uma coisa é igual à outra, tanto faz se você faz de lá para cá ou de cá para lá. E é exatamente isso que eu vou usar aqui nessa fração. Repara que a letra z está multiplicando o 3L, né, porque a ordem dos fatores não importa. E a letra z está multiplicando o 2J. Então eu posso afirmar que isso é a mesma coisa que a letra z que multiplica o 3L menos o 2J. Porque aí quando você fizer o chuveirinho, você volta a ter o que você tinha antes. E é claro, tem que escrever o denominador, né? Qual é a vantagem disso? Depende do problema, ok? Isso é apenas um exemplo. E agora, vamos fazer um exemplo mais complicado, que é com 3 letras, com 3 frações. Vou fazer o mais complicado possível com 3 frações, ok? Então vamos supor que eu tenho aqui A sobre B mais J sobre L. Vamos pôr um menos também para ficar complicado. Menos K sobre P. O que fazer nessa situação? É só usar a mesma lógica. Repara no seguinte. Os denominadores são todos diferentes uns dos outros. O que a gente fez lá naquela videoaula quando tinha 3 números? A gente não multiplicou todos? É a mesma história. Ora,
B que multiplica L que multiplica P, usando já a notação que a gente aprendeu aqui. BLP não é a mesma coisa que LPB, que não é a mesma coisa que PLB. E se está um pouco complicado agora, calma, é só pensar que são números. Um número vezes outro, não importa a ordem, o resultado é o mesmo. Não importa a ordem, são todos iguais. Ok? Então, é justamente isso que eu vou fazer nas frações. Mas tem que tomar muito cuidado agora para não se confundir. Então, vamos devagar. Ó. B. Então, vamos devagar. Ó. B que multiplica L que multiplica P. Ok? Os outros dois. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Vezes L vezes P. Muito bem. Agora eu pego o L e multiplico pelos outros dois. Então, vezes B de bola vezes P de pato. Embaixo e em cima. B de bola, P de pato. E agora, se eu fiz. Agora, para multiplicar no P, eu pego as outras duas letras. P, que multiplica B de bola, e L de laranja. Embaixo e em cima. Bola, laranja. Ok? E agora, você simplesmente vai ter essa soma esquisita aqui com várias letras. Então, você vai ter ALP sobre. Aí, gente, como todas essas multiplicações aqui são iguais, porque não importa a ordem, né? Eu vou escolher uma dessas ordens para escrever embaixo de todas, ok? Para ficar menos confuso. Então vou escolher a primeira ordem aqui, ó. Então sobre BLP, então todos vai ter BLP embaixo. Pronto. Agora aqui em cima vai ser JBP, né? JBP. E aqui em cima vai ser KBL. Agora é só juntar todas. ALP mais JBP mais KBL sobre BLP. E essa é a resposta. Não tem como simplificar, não tem como fazer nenhuma manipulação nesse caso. É claro que na maioria dos exercícios sempre tem como simplificar ou manipular. Nesse caso, como é um exercício mais genérico, é só para demonstração da matéria, não tem como, ok? Mas é só para você ver como fazer essas continhas. Se fossem mais de 3 frações, era só fazer a mesma regra, a mesma lógica. Pensa, como transformar todos os denominadores para que eles fiquem iguais? É só multiplicar todos os números um pelos outros. E aí vai ficar todo mundo igual. Eu vou encerrar o vídeo aqui, mas vou mostrar mais um exemplo interessante. Porque às vezes a gente faz a coisa tão mecanicamente que a gente nem pensa no que está fazendo. Se nós tivéssemos, por exemplo, a seguinte situação. Olha, A sobre B mais C sobre B mais E
sobre f. Ora, você poderia pensar, é só multiplicar todos por todos, mas repara, duas dessas frações já têm o denominador igual. Então eu não preciso multiplicar o b pelo b. Ok? Eu não preciso fazer b vezes b vezes f. Basta eu fazer o seguinte. Por isso que a gente tem que pensar no que está fazendo. Então, se eu multiplicar o b com f, fica bf. Se eu multiplicar o b com f, fica bf. E se eu multiplicar o f com b, também fica bf, né? b vezes f. E aí eu já tenho todas iguais. Ó. Eu não precisei multiplicar as três, por isso que a gente tem que avaliar a situação. E aí era só multiplicar em cima também, ó, bf a f. bf, cf. fb é b. Tenho três denominadores iguais, basta somar os numeradores, ok? Então sempre pense nisso. Quando a gente quer somar ou subtrair frações, tem que preocupar com o denominador. Ele tem que ser igual nas frações para eu poder somar ou subtrair. Esse é o segredo, ok? Já ia encerrar o vídeo, mas pensei em outro exemplo importante. E se eu tivesse só uma letra sem ser fração? Se tivesse só uma letra sem ser fração. É a mesma situação lá do outro vídeo de números, né? Por exemplo, se eu tivesse a letra S mais T sobre L, o que eu faço? É a mesma situação lá do vídeo de frações, ó, do vídeo de soma que eu expliquei com números, ok? S não é a mesma coisa que S dividido por 1? Né? Ficou feio aqui, pera. É a mesma coisa que S dividido por 1, concorda? Então, eu posso escrever aqui, ó, que isso é a mesma coisa que S dividido por 1 mais T sobre L. O que fazer agora? É a mesma coisa, pensa bem. Avalia, como que eu transformo os denominadores para deixá-los iguais? Se eu multiplicar 1 por L, dá quanto? 1 vezes L é quanto? L. Então eu já vou ter deixado esses denominadores iguais. Mas se eu multipliquei por L embaixo, eu tenho que multiplicar por L em cima. Então no final eu vou ter o seguinte resultado. SL mais T. Aqui seria sobre L. E aqui seria sobre L. E agora é só somar. SL mais T sobre L. Porque agora os denominadores são iguais. Viu? Esse é o segredo. Manipular os denominadores. Mas quando você manipula os denominadores, para não alterar o valor da fração, você também tem que manipular o denominador. Ok? Acredito que com isso você precisa saber tudo que é necessário para poder somar e subtrair frações. Acho que eu não esqueci nada. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo. Se quiser, eu faço um outro vídeo explicando essa dúvida em específico. E no próximo vídeo, provavelmente, falaremos sobre multiplicação e divisão com letras. Se você entendeu com números, vai ficar muito fácil. É só fazer a mesma coisa com letras, ok? Então é isso que eu gostaria de trazer com esse vídeo e até o próximo.